decorrentes da legislação trabalhista, bem como em razão de acidente do trabalho. São os primeiros, bem? São os primeiros. Tranquilo. Acidente do trabalho e créditos da legislação trabalhista, decorrente da legislação trabalhista. Tá, os créditos tributários também estão no alto da lista? Então, sem dúvida nenhuma, estão lá em cima na lista. Agora, além disso, você tem também os créditos extraconcursais. E um crédito tributário pode ser assim classificado como extraconcursal. Tá, e que crédito tributário seria esse? O CTN traz esse conceito. Embora o conceito de crédito extraconcursal seja bastante amplo, de acordo com o CTN, é considerado um crédito tributário como extraconcursal aquele surgido ou aqueles surgidos no curso do processo de falência. Vou repetir. São considerados créditos tributários extraconcursais aqueles surgidos no curso do processo de falência. Ou seja, é possível que aquela empresa que está no curso do processo de falência, embora esteja passando por maus bocados, ainda assim, ela mantém a sua atividade empresarial, ela continua circulando mercadoria, ela continua prestando serviços, enfim, ela continua oferindo renda. E, portanto, você observa que essa empresa ela continua praticando o fato gerador. Assim, pronto, de impostos, de taxas e por aí vai. Esses fatos geradores surgidos no curso do processo de falência devem ser pagos imediatamente. Tá? Eles não vão para o bolo dos créditos concursais, não vão mesmo. Eles devem ser pagos imediatamente. É a vida da empresa. Para ela continuar sobrevivendo, para ela continuar respirando, ela precisa continuar trabalhando. E quando continua trabalhando, quando continua produzindo riqueza, ainda que essa riqueza tenha sofrido um bom impacto, continua, portanto, tendo a sua atividade tributada. E toda vez que a atividade é tributada, isso deve ser recolhido imediatamente. E esses créditos, portanto, extraconcursais tributários, são aqueles que surgem no curso do processo de falência. Ficou claro, então? O crédito tributário ele pode se encaixar como concursal ou extraconcursal. Tudo bem? Vamos, então, partir para a nossa próxima pergunta? Professor, é verdade que para conseguir uma recuperação judicial é necessário provar a quitação de todos os tributos? Olha só, uma pergunta bastante específica a respeito de recuperação judicial. Pronto, a gente está trabalhando ainda com a lei de falências e recuperação judicial. A pergunta é bem interessante e olha só, na realidade, quando você ouve isso, se a recuperação judicial, para você conseguir a recuperação, isso depende da quitação de todos os tributos, isso é verdade. Professor, mas isso é verdade? Peraí, não tem muito sentido, porque, deixa eu entender, a empresa já está passando por maus bocados, justamente por conta disso, ela está buscando uma recuperação judicial, justamente por isso ela está tentando se recuperar, só que para se recuperar, ela tem que trazer, então, uma prova de quitação de todos os tributos? É isso que você falou? Meus amigos, é isso que eu falei. Melhor, foi isso, ou é isso que está disposto na legislação. Mas cuidado, não pareça, não deixe que isso mostre para você que a empresa precisa pagar todos os tributos para, então, ter condições de recuperar. Porque muitas das vezes, invariavelmente, as maiores dívidas são dívidas tributárias. Aí você vai me dizer, bom, mas se a empresa, então, na verdade, ela precisa pagar todos os tributos para depois se recuperar, talvez quando a empresa tiver pago todos os tributos, ela já esteja bem de vida, ela já esteja tranquila. Mas não é bem isso. Na realidade, quando a legislação impôs, né, a necessidade de trazer uma prova de quitação de todos os tributos, ela quer dizer apenas, ou em outras palavras, que a empresa ela tem que mostrar um plano de recuperação. Como ela deve pagar essas dívidas de natureza tributária. Por exemplo, como ela deve fazer? Bom, ela pode, então, ingressar num parcelamento. E é exatamente isso que a legislação está dispondo. Ou seja, a prova de quitação de todos os tributos é mostrar para a Fazenda Pública
que você, na verdade, garantiu o juízo, ou melhor, não bem garantiu o juízo, mas pretende pagar esses tributos, que existe um plano de recuperação, um planejamento para este tipo de pagamento. Bem, e o parcelamento vai mostrar para você exatamente isso, ou melhor, mostra para a Fazenda Pública exatamente isso. Você pretende pagar todas as dívidas, mas você vai pagar lá em alguns anos, em várias e talvez quase que intermináveis parcelas. A partir do momento que você ingressa num plano de parcelamento, lembra, o parcelamento é uma das modalidades de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E lembra, o interessante é que as formas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário lhe oferecem uma certidão de regularidade fiscal. No parcelamento, a história é a mesma. Claro, o parcelamento é uma dessas modalidades. Inclusive, quando você ingressa no parcelamento, você terá condições, você terá o direito, né, de receber uma certidão, claro, positiva ainda, só que com efeitos de negativa. Uma certidão positiva, só que com efeitos de negativa. E de posse dessa certidão, positiva com efeitos de negativa, você terá condições, então, de provar a quitação dos tributos, ou como você deve quitá-los. E feito isso, então, você sim terá todo o direito de se valer, então, de uma recuperação judicial. Ok? Tudo bem? Vamos, então, partir para mais uma pergunta. Professor, o crédito tributário está sujeito a concursos de preferência? Opa, pergunta bem específica também, né? E tem que tomar cuidado. Se o crédito tributário está sujeito ao concurso de preferência. Está ou não está sujeito? Não, eu repeti a pergunta, né? Mas olha, se você for dispor, se você for observar no Código Tributário Nacional, você vai encontrar que a resposta é não. O crédito tributário não está sujeito ao concurso entre credores, não está sujeito ao concurso de credores. O crédito tributário não está sujeito. Tudo bem, entre credores? Não, o crédito tributário não está sujeito, nem a habilitação em falência, nada disso. O crédito tributário não está sujeito ao concurso entre credores. Não está? Não está de fato. Entretanto, você tem que tomar cuidado em relação a esses credores. Como assim? Não está sujeito ao concurso entre credores. Se perguntarem para você, numa prova, por exemplo, eu não tenho dúvida em responder. O crédito tributário não está sujeito ao concurso de credores. Mas se esses credores dos quais eu falo sejam credores tributários, como assim? Olha, vou imaginar que justamente os credores, os que buscam o adimplemento dessas dívidas, seja a União, os estados e os municípios. Ou seja, você está devendo então tributos federais, estaduais e municipais. Será que neste caso existe um concurso entre os credores? Neste caso, sim. Então, existe um concurso entre os credores tributários, isso sem dúvida, concurso entre credores tributários. E eu falei dos entes políticos para vocês, né? Mas pode encaixar aí as autarquias também. É isso mesmo, olha, existe um concurso entre os credores tributários, são os entes federados e suas respectivas autarquias, seja uma autarquia municipal, uma autarquia estadual ou uma autarquia federal. Estes fazem parte, ou então, na verdade, eles tramam um concurso entre credores. Só que aí eu pergunto, nesse concurso de credores, existe preferência? Ah, existe. Existe preferência, sem dúvida nenhuma. Entre esses credores tributários, será que tem algum credor que tem preferência em receber em detrimento dos demais? A pergunta, ou indo um pouquinho mais adiante, tem uma resposta clara. Quem que você acha entre os entes políticos, vamos trabalhar só com os entes políticos, entre os entes políticos, município, estado, União, Distrito Federal também, quem que deve receber em primeiro lugar? Entre todos eles, você já imagina, né? Entre todos eles, quem recebe em primeiro lugar, naturalmente, é a União. No primeiro plano, deve-se pagar os créditos federais. Depois disso, você paga os créditos de competência dos estados e Distrito Federal. E no último caso, você pagará créditos de competência dos municípios. É o concurso de preferência que existe disposto no Código Tributário Nacional. Ficou claro, então?
Primeiro, para a União, naturalmente, autarquias, estados, Distrito Federal e suas respectivas autarquias, e, por fim, municípios e suas autarquias. É o concurso entre credores tributários que existe.